Tá, mas não tá em tela cheia, não. Agora tá. É impressionante o cara que atrai a câmera, né? É só a bola vermelha girar que o Breno entra. Impressionante. Eu aqui protelando para começar a gravação de hoje. Tô Daí, na na hora que dá, assim, gravando, ele entra. Tá vendo, Breno? Prestígio. Google tá sabendo, só vale na hora que eu entrar. Não, é que você tomou a Coronavac, aí você tá rastreado, entendeu? Tá todo mundo Você tá rastreando. chipado. Tudo bom aí? Galera, tudo bem? Beleza. Hoje é dia... Nem sei que dia que é. 30. 20? Hã? 30. Hoje é 30 de março, né? De 2021. A gente vai aí para a 21ª ou 2ª, que vai para o YouTube. A gente tem sessão clínica do YouTube que já bateu 200 visualizações. Eu acho isso muito, né? Legal, Ontem né? também teve o bate-papo com o Ricardo Bastos e encheu a sala, a gente abriu outra sala, um monte de gente ficou de fora. Então a gente vê que esse canal aí, a mídia virtual, ela tem espaço, né? O Breno tem um curso também, porque ele dedica muito do esforço dele, a gente sabe, para isso. Tá faltando o Guilherme e o Luciano fazerem alguma coisa também, né? Mas é o caminho, cara. Não deixa, em breve, se Deus quiser. Tem engatilhado. Isso é bem interessante, cara, porque a gente tem acesso a muita gente. Tava falando com o Ronan isso ontem, né? Ontem, conversando com o professor Ricardo, cara, gente do Brasil todo, sabe? E aí o Ronan, um cara que eu nunca vi pessoalmente, mas já considero uma pessoa próxima, já trocamos informações pessoais, isso é muito legal. Então, Muito interessante isso, né? Pois é. Outro dia me chamaram para dar uma aula na faculdade de Araçatuba. E, cara, não conheço ninguém lá. Me conheceu pelo Instagram e tal, aí pedi. É muito interessante isso, né? Semana que vem também eu vou apresentar uma... Nós vamos discutir um caso com a sessão da Liga de Aracaju. Legal. Muito maneiro, né? Muito. Bem legal. Você vai conhecendo a turma, né? Não, eu, Guilherme... E amanhã eu vou falar no curso do Breno lá. Na minha reunião clínica. Já divulguei aí. O Felipe colocou aí. Mas o Bruno, até assim, eu já tinha um curso já de raciocínio clínico, já ele presencial, sabe? Uhum. Eu estava na segunda turma quando começou a pandemia, aí eu dei uma brecada. Já era para estar na quarta. Já está na quarta online, pô. Então aí eu estou me organizando para montar ele online também. Bacana, cara. Não, isso é muito bacana. O Guilherme, a gente já trabalhou junto em vários lugares, a gente se encontrava e depois de anos e anos e anos a gente se encontra toda terça. Isso é muito legal. Muito legal. O próprio Breno, eu conheci lá do Roxo, né, Breno? Isso mesmo. A data. O Breno, às vezes, eu já acho que eu conheço ele pessoalmente. Isso é tão doido. Trem mais esquisito, né? Muito, cara. Demais da conta. Você ficou gravada a sua live ontem, bicho? Ontem eu não consegui. Eu dei uma aula também, aí agarrei todo. Ficou gravada, cara. Ficou gravada. Eu vou assistir. YouTube, deve ter sido top. Ah, o cara é fantástico, cara. Ele é bom. Eu assisti uma palestra dele, bicho, uma vez aqui no Congresso Mineiro. Ele destruiu, tocou violão no meio da palestra. Bicho. Nossa, espetacular. Muito legal, cara. Foi um momento ótimo para mim. Bom demais. Diego, manda brasa aí, cara. Você fica enrolando para começar o negócio? Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego. Hoje eu sou responsável pela apresentação do caso. Então, vou começar lendo a vinheta, que foi disponibilizada já no Instagram. Homem branco, de 14 anos, estudante natural de Rio Grande, morador da periferia da cidade, interna-se no serviço de pronto atendimento do Hospital Universitário da FURG, com quadro de febre, taquipneia, mal-estar geral, cefaleia, mialgia, principalmente em panturrilhas, dor abdominal e vômitos. Relatou 2 episódios de hemoptise. Ao exame físico, apresentava regular estado geral, mucosas úmidas e coradas, anictérico, acianótico, taquipneico, com extremidades frias e úmidas, mau enchimento capilar, sem sufusão, hemorrágica conjuntival.
frequência cardíaca de 110, frequência respiratória de 36, temperatura axilar 38 e PA de 80/40. Essa foi a vinheta. Só um parêntese aí, volta no primeiro slide. Homem de 14 anos não existe, né? Hoje em dia, com 14 anos, o moleque não faz porra nenhuma, né? Só reclama, enche o saco dos outros. Então, para começar, esse artigo deve ser de 1940, né? Para falar homem de 14 anos. Porque eu vou te falar, até 21 anos não dá para botar homem de 21 anos, não. É criança de 21 anos, assim assado. Então, vamos deixar isso claro aqui. E brincadeiras à parte, a gente começa aí abrindo a palavra, né, para quem está aqui pela primeira vez e talvez fique assustado com essas brincadeiras. É assim mesmo, tá? A gente faz bullying, a gente implica, a gente pega alguém para Cristo, hoje vai ser o Diego, e a gente se diverte no final das contas. Que é o objetivo final, né? A gente se divertir. Seria legal que alguém falasse, de preferência um aluno, alguém que está aqui pela primeira vez também, falasse assim, o que está passando na cabeça. Isso aqui não é uma prova. Tá? Aqui o mais interessante seria ouvir o que vem de dentro, né? O que vocês lembram quando ouvem isso? Eu acho que... Vou falar. Deixa as damas primeiro, Ronan. Obrigada. Isso, eu acho que toda vez que eu vejo paciente em idade, assim, produtiva, né? Que pode ser trabalhador de alguma coisa, com quadro que envolve abdômen e mialgia, principalmente em panturrilha, eu penso em leptospirose. Mas como aqui é sempre alguma coisa rara, provavelmente não é leptospirose. Você está falando sobre a moldura, né? Isso, eu não sei se é um viés, porque a gente não sabe o resultado, mas todo mundo aqui emoldurou o caso, né? Isso é legal para a gente ver, porque pedagogicamente isso é muito bom, né? Porque esse caso já foi emoldurado, né? Num quadro febril, com febre, aí quando vem dor na panturrilha, de alguma forma, isso na literatura médica faz lembrar a leptospirose. Por outro lado, ele fala que não tem sufusão conjuntival, né? Que seria também essa sufusão junto com a icterícia, a tal da icterícia rubínica da leptospirose, que é uma icterícia um pouco diferente. Então, ele fala que não tem, mas eu acho que, né, Breno, Guilherme, tem aí, e Luciano, tem essa moldura. Esse caso, de alguma maneira, ele foi passado emoldurado para todo mundo, né? E o resultado foi que todo mundo aqui falou em leptospirose ou mandou mensagem de leptospirose. Isso é bom, mas é ruim. Tem que tomar cuidado com isso, né? Juliano levantou a mão. Vou deixar ele passar para o Ronan, que o Ronan é velho de guerra. Por mais que isso não seja uma síndrome, sempre quando eu vejo cefaleia, mialgia e febre, eu levanto a questão de vários diagnósticos diferenciais que esse conjunto de sintomas pode levar, como arbovirose e leptospirose, que seria o que foi levantado até então. Mas acaba que existem diversas outras etiologias que podem levar a isso. Então, a apresentação desses 3 sintomas, eu acho que dá uma gama bem grande de pensamentos. Uhum. Concordo. Ronan, se ninguém mais quiser falar, o Ronan pode falar. Não, o que eu ia falar praticamente já foi contemplado aí no chat, Bruno. Era bem básico mesmo que eu ia falar. Eu ia dizer que me veio essa impressão também de leptospirose, né? Por esse viés da disponibilidade. Ia comentar que esse paciente está mal, né, cara? Porque a gente olha para ele e vê que está hipotenso, está com febre, está taquipneico, está taquicárdico. Então, acho que a gente vê que o paciente está com choque, né? Está chocado, ou entrando em choque, e provavelmente por conta de uma sepse, né? Seria aí um choque distributivo. E sobre a parte do diagnóstico sindrômico, eu ia comentar que dá para a gente partir aí de vários lugares, né, cara? Da síndrome febril, da cefaleia, da dor abdominal, da síndrome da hemoptise. E ia te perguntar qual que tu acha que é o melhor caminho aí para partir de uma síndrome. Eu tinha pensado em síndrome hemorrágica febril aguda, né? Que é uma família aí conhecida e que eu acho que dá um guia muito bom. Pode pensar em leptospirose, em dengue, como o pessoal falou. Ô, Breno, você que trabalhou trabalhou muito tempo com emergência, também você ainda atua nessa área, esse cara tá morrendo, né?
Isso que eu ia falar. O cara tá morrendo, gente. Nesse caso aí, você não tem que caçar dar diagnóstico, não. Tem que tratar o cara. É reposição volêmica, isso aí o cara tá em franca sepse, morrendo na sua frente. E quanto antes você começar um antibiótico aí, melhor. Mas o paciente vai morrer. Tá? Apesar de que o novo responde muito rápido, né? Mas assim, concordo com o Bruno. Tá tendo interferência aqui, né? Ó, o Marco, que é intensivista, hoje eu dei uma cutucada no Marco aí para ver se ele falava, e falou, Breno. Então tá eu falei de. Ô, Marcos, você que é intensivista. Tem que tratar esse moço aí antes que ele morra, né? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui nessa falação e o bicho morrendo, né? Só um detalhe curioso também, pessoal, que eu acho importante a gente nomear, né? Choque não significa PA baixa, especificamente, né? A pressão arterial baixa é um sinal indireto de choque, né? Então você vê, 80/40, hoje eu atendi uma moça com 80/40 de pressão, não tinha nada. Era uma menina magra, né? Mas a má perfusão tecidual desse cara, ela tá expressa em vários sinais semiológicos, né? Do mau enchimento capilar, a extremidade fria e úmida, a taquipneia, com um detalhe, né? Ele não está em mau estado geral. Ele está em regular estado geral, porém, no bico do urubu, né? Esse é um detalhe do jovem, e é um detalhe de quando sai do padrão, né? Você pegar paciente jovem, às vezes com choque críptico, o cara está ali com 12/9 de PA, às vezes a diastólica subindo, é o comecinho da CEP, do choque, depois que a diastólica dá uma subidinha, buf, o negócio abaixa. Então, eu vou pegar uma frase do Harrison, que eu achei fantástica. O Harrison fala no capítulo de sepse: nenhum guideline substitui a perspicácia de um médico experiente. Então, cara, não tem assim, um cara que vê doente, ele bate o olho num negócio desse, ele vê uma catástrofe iminente. Uma catástrofe. Né, Guilherme? Porra, isso aí, cara. Assim, isso aí é um choque séptico, assim, para quem está começando, né, tem que se acostumar com essa avaliação e com esses achados e identificar logo esse doente, porque esse doente é um doente que não pode esperar, né? É um doente que você tem que começar a tratar ontem, né? O doente tem que começar a ser tratado o quanto antes. E esses achados são justamente os achados que são achados de mau prognóstico na sepse, né? O cara está taquipneico, o cara tem enchimento capilar ruim, o cara está com extremidade fria, se você dosar um lactato vai estar aumentado. Então, esse é o paciente que a gente não pode perder tempo, né? E aí é o que vocês falaram mesmo, não tem que ficar muito pensando em diagnóstico diferencial, não. É hidratar o doente, monitorizar o doente, começar antibiótico largo espectro, e aí você vai ver o que vai aparecer, né? Vai pedir sorologia, depois que o doente está estável, você tem tempo de pensar no que pode estar acontecendo. Mas a conduta nesse momento é partir para cima do doente e resolver o problema, né? Melhorar essa perfusão e manter o doente vivo até você ter tempo de ter um diagnóstico, né? Uma situação nesse caso aí é uma situação dramática, né? E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, cara. Na prática, né? Aí vamos bem para o campo prático. Eu já tive muito problema em alguns hospitais que eu trabalhava de ter antibióticos para começar rápido, por questão de dispensar em farmácia, de ter que fazer internação, principalmente em hospital particular. Vocês já passaram por isso também? O que eu estou querendo dizer? Às vezes o doente está com você na emergência e para você liberar o antibiótico tem que fazer uma burocracia toda. Entendeu? Isso aí vai demorar 1, 2, 3 horas. Isso aí era uma merda há uns anos quando eu trabalhei em alguns hospitais, cara. A pior era o seguinte, senhor, você só pode dar antibiótico a um paciente internado. Eu já passei por isso. Não, bicho, puta que pariu, não é possível. Hoje não. Aí, na verdade, hoje, pelo menos lá no Mater Dei, bicho, o enfermeiro, num caso desse aí, que lá a gente tem indicador de você começar o antibiótico na primeira hora. Esse paciente entrou dentro do hospital, em 1 hora ele tem que estar recebendo antibiótico. O enfermeiro chegar para você e falar assim, aqui, doutor, antibiótico, qual antibiótico você vai querer? Então, assim, já tem a questão de indicadores, que no início fica com a morrinha, todo mundo preocupado com o indicador, ele serve para isso. O objetivo final dele é você melhorar a qualidade da sua assistência.
Então, o tempo de antibiótico, hoje eles aplicam antibiótico, for demorar demais para colher uma hemocultura, por exemplo, você está autorizado a começar um antibiótico num paciente desse. Porque o início do antibiótico precoce aí, claro, junto com a ressuscitação do paciente, é fundamental. Mas já vivi isso, bicho. Dá vontade de ir. Ou seja, não adianta saber alguém, né, cara? Não adianta abrir o White Book, né, e saber qual é o antibiótico ideal, né? Você pode até saber, você vai prescrever, mas se ele não chegar... Isso, se eu não me engano, a medida, se eu não me engano, né, a medida isolada que mais faz diferença no prognóstico do doente com choque séptico é o início do antibiótico na primeira hora, né? Então, isso aí, cara, é fundamental na conduta, né? A coisa mais importante para a gente fazer é começar o antibiótico logo, junto com as outras coisas todas, né? Mas o antibiótico a gente não pode esquecer, né? Fala aí, Luciano. Bruno, vocês estão falando questão, né, de entrar com tratamento, né, e eu acho que é interessante citar a figura do horizontal no CTI, né, porque quem está no plantão lá de 12 horas, o plantonista, ele vai cuidando mais dessa parte hemodinâmica, e ele, muitas vezes eu vejo isso, tem muitos plantonistas que ficam lá na parte de medicina intensiva, e às vezes não raciocina o caso horizontalmente, né, só está vendo aquelas 12 horas. Então, por isso que entra a figura do coordenador horizontal lá, que passa lá todo dia, que aí essa é a figura-chave para ele já começar, ele que vai pensar dos exames, que vai pedir, né, lógico que o plantonista vai também, mas eu acho que vocês podem falar melhor, vocês que trabalham em medicina intensiva, mas eu acho interessante demais a figura desse horizontal que passa aí todo dia, avaliando o acompanhamento, né, desse paciente. Não vou ficar rendendo assunto não, mas há alguns anos eu resolvi estudar sobre algumas UTI do mundo, né? E eu estudei um pouco, aprofundado, nos protocolos e nas rotinas da UTI do Vincent, na Bélgica, né? Que era um cara que é um expoente da medicina intensiva. Ele tinha uma UTI de 25 leitos, ou 30 leitos. Sabe quantos médicos ficavam de plantão? Quantos? Nenhum médico de plantão. Eram enfermeiros altamente capacitados, é lógico, tinha um médico no hospital, um horizontal, e algumas intervenções, esse médico ele tinha uma resposta rápida. Mas é outro ponto também que é fraco aqui pra gente, né? Que é a figura do enfermeiro capacitado, empossado de conhecimento para tomar uma série de decisões, né? E é foda, né? Então, isso me marcou muito, sabe? Legal. Não sei qual que é a experiência de vocês com isso. O Marco também é intensivista, não sei se ele também teve essas experiências fora. O CTI de Vincent, eles realmente não tem plantonista, eles têm plantonista à noite, né? Ele atendeu, o pessoal começou a fazer um estágio no Vincent há muitos anos atrás. O primeiro cara que foi para lá foi o Frederico Bruno, que hoje foi residente de terapia intensiva, acho que o primeiro lá do João. Mas o Vincent tem um esquema de CTI que parece enfermaria, né? Você tem um médico responsável pelo leito e ele que vai lá todo dia, corre. E é responsável pelo leito. Isso é muito bacana, porque é como o doutor Arquimedes falava, né? Uma enfermaria de doente grave. Uma terapia intensiva um pouco diferente do que a gente está aqui, e está mudando devagarzinho, né? Essa visão horizontalizada de UTI aí é muito bacana. E a gente tá bom? O que está acontecendo agora no Covid, porque como os intensivistas estão muito sobrecarregados, o que está acontecendo? Nós estamos descendo para olhar esses pacientes. Nós estamos passando, a gente prescreve, evolui e dá notícia para a família. É mais ou menos isso aí que o Marco acabou de falar, né? É como se fosse uma enfermaria, e a gente está fazendo isso no paciente que está menos grave, né? Então, no paciente que está no alto fluxo, está com a máscara, com o reservatório, que tem como se fosse uma semi-intensiva, somos nós que estamos fazendo isso. É mais ou menos o que eu acredito que vai ser no futuro, vai ser isso mesmo. O hospital vai ser um CTIzão gigante. Vai ficar paciente mais ou menos dentro do hospital, não. Vai ser paciente que realmente precisa do hospital, né? Pois é, bem interessante isso. E aí, Diego, pode seguir. Eu acho que a gente já... Todo mundo já chegou à conclusão que o bicho está pegando. Beleza. Continuando no exame físico, exame do tórax com murmúrio vesicular presente e crepitantes na base esquerda.
abdômen sem visceromegalias, com dor à palpação do mesogástrio e hipocôndrio esquerdo. A radiografia torácica de admissão mostrava imagem compatível com broncopneumonia intersticial. Aí aqui é a imagem do raio-x, no momento da admissão. Esse nome broncopneumonia intersticial me achei estranho. Essa coisa velha, viu? Porque assim, ou é broncopneumonia ou tem um infiltrado intersticial. Eu fiquei meio confuso aí. Um raio-x que tem a área cardíaca normal, né? Não tem sinal de derrame. Acho que os exames laboratoriais, um quadro de sepsis, né? Um paciente jovem com sepsis aí aguda, com quadro febril, a gente tem que pensar mais em quadro infeccioso aí. Acho que o cara está tossindo sangue, né? Essa hemoptise aí, eu acho que é importante porque direciona o pulmão. Agora, se é um cometimento no pulmão ou um distúrbio de coagulação, nós vamos ver o exame também, né, de coagulação, como é que tá. Ô, Luciano, a gente pode pensar também até com infecção, né? Porque assim, são síndromes muito inespecíficas de correlacionar uma com a outra. Não, mais de uma infecção? Você tá falando, Felipe? Tipo, de uma co-infecção. Com infecção com HIV, que você está falando? Não é possível que seja. 14 anos, a gente pode pensar também no paciente que mora na periferia, que tem uma possível... Não tem, né? Como é que eu falo? Uma orientação, né? 14 anos hoje faz sexo em qualquer lugar. Pode ser. Mas aí não precisa na periferia, não. Basta ter o Tinder, cara. Só ter Tinder aí que o povo sai transando, cara. Aí fica com medo da vacina. Porque a vacina é tóxica. Aí conhece o cara no Tinder, enfim, você sabe o que acontece. Aí reclama da vacina. Mas é verdade, mas olha só um parêntese. Tem um princípio da parcimônia, né? Que a gente tem que seguir, que a princípio a gente tem que pensar numa causa e a mais simples para o caso. Uma co-infecção, 2 infecções ao mesmo tempo, um menino de 14 anos, a não ser que seja um menino HIV, realmente, Isso. Que aí você pensa em um monte de coisa, mas assim, a princípio eu tenderia para ir para uma causa, sabe? Concordo que deve ser infecciosa. Para pensar numa causa autoimune seria a exclusão da exclusão da exclusão. Mas acho que o caminho eu partiria desse jeito. O que vocês acham, pessoal? Eu concordo, acho que o processo infeccioso... Não, pode falar, Adriano. Pode falar, senhor. João Garcia levantou a mão também? Não, só achei que assim, um processo infeccioso aí, aparente num jovem, né, culminando com sepsis agora. Se a fonte é no pulmão ou outro lugar, aí já está dando essas condensações aí pulmonares aí que a gente vê na sepsis, né? Você, por exemplo, a gente não tem, a sopra não tem, né? Você pensa em endocardite, né? Mas, assim, é um quadro esclarecer, que a gente fica, acho que a gente precisa de exame laboratorial, aí nós não vimos ainda para direcionar, tem alguma coisa no rim, no fígado, exame de urina, a gente precisa ver esses exames aí também. A única coisa que eu chamo a atenção, senhor, quando um paciente chega séptico assim no pronto-socorro, a gente tende a pensar nos focos mais comuns, foi o que o Bruno falou. Geralmente pneumonia ou infecção urinária, aí você faz um raio-x que não tem aquela consolidação que você vira e fala assim, pô, isso aqui não tem dúvida. Não, não é. Parece que tem um infiltrado mesmo, mas não é aquela consolidação clássica, né? E é muito comum, às vezes, quando você não acha, aí vem uma urina lá com dois piócitos, cara, enxerga como pielonefrite, e já definiu o diagnóstico. Aí vocês têm que tomar muito cuidado no segundo momento, que é quando você vai pegar esse paciente depois, já com o diagnóstico, seja dentro do plantão, ou seja depois na enfermaria, ou até no mesmo CTI. Você sempre revisitar o diagnóstico do colega, não é que você está duvidando, é justamente para você proteger o paciente. Porque a partir do momento que esse paciente já ganhou um diagnóstico lá na admissão, se tiver errado, vai ser uma série de confusão lá na frente. Então, sempre atentar para outras possibilidades nessa situação.
É o que eu tento fazer no dia a dia. Em velho, isso é muito comum. Eu trabalho com medicina interna, né, no Hospital da Unidade. Aparece uma urina, o pessoal fala assim, graças a Deus, achei o negócio alterado aqui. Né? Assim a pneumonia urinária. Mas não é, né? Não é, normalmente não é. Interna que eles ficam lá com a de consciência, e aparece aquela urina alterada, né? Aquela bacteria sintomática que vira a causa da quadro e, no fim das contas, nunca é aquilo, né? Omar, eu concordo demais com isso. Assim, eu vejo assim, o paciente interno com rebaixamento do nível de consciência, aí eu vejo muito assim, aí o neuro avalia, não é AVC não, pede o exame de urina, dá essa infecção de urina, né? A necessidade de fazer um diagnóstico, né? A gente tem a necessidade de dar um diagnóstico para o paciente, falar que você não sabe, né? A gente vê muito isso. A melhor de todas no pronto-socorro é a pneumotep congestiva. Você anticoagula, dá um antibiótico e dá um laziquim só para garantir. Precisa cardíaca. Pneumotep congestiva. E a pneumonia urinária também, né? O cara interna assim, com diagnóstico de pneumonia e infecção urinária, né? Foda. Porque é foda, porque na graduação fala-se muito, né, como se fosse um grande mistério, que o idoso ele altera a consciência e vomita por infecção urinária. Então, qualquer idoso que dá uma vomitada, já vem um gênio da lâmpada e fala que é uma ITU. O João tá levantando a mão. Tem 2 vezes já. João? Depois desse slide que o Diego passou, eu fiquei com uma dúvida aqui. Por ter dor quando palpa na região do abdômen, o que poderia me levar a pensar que pode ser, por exemplo, um apendicite, ou o que poderia me levar a pensar que não pode ser? A dor ali está mais em mesogástrico e hipocôndrio esquerdo, João. Então, assim, fala contra apendicite, né? Hipocôndrio esquerdo ali, você vai pensar ali, mas será que tem um baço crescido? Será que, assim, é inespecífico, né? Você tem que avaliar, assim, você pensar alguma coisa cirúrgica, e não tem descrição de irritação do peritônio, de descompressão dolorosa. Assim, a princípio é inespecífica essa dor. Você está com mialgia, só de você apertar ali pode doer também, entendeu? Entendi, beleza. É muita viagem ceremonia falciforme, cinto torácica aguda, muita viagem. Não, é viagem mais. Primeiro que é homem branco, né? Homem branco, anemia falciforme, com a primeira crise, com uma sepse, uma síndrome torácica, não é o habitual, cara. Não é o habitual. Eu te falo que eu já vi muita anemia falciforme lá em hospital universitário. Isso aí não é o típico da anemia falciforme, entendeu? Mas o problema é esse, né? O nosso raciocínio, ele costuma construir uma ideia que faz sentido. Cristo, quando foi tentado no deserto, o demônio ele explicou uma história para ele que fazia sentido. Aliás, o capeta, quando ele vai falar com você, ele te conta uma história que faz sentido. E faz sentido o que você falou, mas isso aí não é anemia falciforme. Entendeu? E às vezes a gente tem que falar assim, não é porque não é assim que aparece a anemia falciforme. Normalmente são pessoas negras que têm uma história prolongada de crises álgicas há mais tempo e que sabem que tem a doença. Esse é o habitual, né? Lembrando que um falcêmico sem tratar, que a hidroxiureia mudou a história da doença, mas um falcêmico sem tratar tinha uma média de sobrevida aí de 30 anos de idade. E aí, galera, mais alguma coisa? Perguntando essa pneumonia adquirida da comunidade por leptospirose, assim, eu acho que leptospirose, não sei o padrão da pulmonar da leptospirose, não, mas entra de alguma definição sim, né, Bruno? Esse cara deu a dica para não ser leptospirose, dizendo que não tem sufusão conjuntival e que está anictérico. Então, assim, eu acho que é um caso clínico que tem algumas dicas abstratas, sabe? Mas eu acho que tem que pensar. A questão do Weil, a síndrome de Weil normalmente é uma febre icterohemorrágica que vem um pouquinho depois de um quadro viral inespecífico, né? Então, assim, eu acho que ele está querendo dizer que não é leptospirose, sabe? Mas, enfim, só uma impressão minha. Mas, sabe, pulmonar de leptospirose pode ser assim, com certeza.
Pode continuar? Pode. Tem epidemiologia dele aí? Assim, mata, floresta, essas coisas não, né? Não. Contato com água de esgoto. Pô, Luciano, você quer que os caras façam anamnese, bicho? Mas você quer demais, né? Não, mas às vezes algum parente... Anamnese é coisa do passado, pô. Só a gente que faz. Só eu e Breno que fazemos aqui, mais ninguém, não. O Marco talvez faça, né? Guilherme, você não faz mais, não. Tem certeza. É estômago, omeprazol, Guilherme é diálise, é potássio e diálise. Mas o mais, que a consulta que demora 1 hora. Assim. Bom, continuar então. Laboratório. Hematócrito, 28%. Hemoglobina, 10. Leucócito, 5.200. Plaquetas, 250. Sódio, 138. Potássio, 3,3. VSG, 70. Ureia, 67. Creatinina, 1,51. Glicemia, 83. Bilirrubina indireta. Deixa o pessoal comentar aí. VSG, VHS? O que é isso? VHS, né? Uhum. Isso. A creatinina é pro Guilherme. Acho que saiu. E tem uma anemia aí, né, gente? Uma anemia com um quadro aí, já não sabe se é microcítica, macrocítica, isso é importante, isso já dá uma pista importante para a gente, e com a disfunção renal. Né? Isso pode absolutamente justificado pelo quadro agudo, que ele chegou hipotenso, febril, né? Provavelmente desidratado, então isso aí justifica por esse quadro mesmo. O VHS aumentado, mas num nível também que não, qualquer quadro infeccioso aumentaria, muito inespecífico, né? Então, são alterações que não bate o martelo em diagnóstico específico nenhum, não. Né? Uma leucopenia com linfopenia, né? Ele tem 520 linfócitos totais, o que mostra, né? Isso aí pode ser um HIV, mas pode ser também um sepse, e a sepse com linfopenia, se não me engano, é critério de mau prognóstico, né? Ou uma virose aguda, né? Então, e a dica da insuficiência renal com hipocalemia, né? Também é uma moldura da leptospirose. E sepsis, assim, a secretinina, igual o Breno falou, a secretinina pode ser só pela sepsis com desidratação também, né? Baixa perfusão renal ali. Agora, já paciente com quadro agudo de sepsis, com creatinina aumentada, a gente sempre pensa em leptospirose, né? Se você tiver alteração de enzima hepática aí, as transaminases, se tiver icterícia, isso aí que você sugere muito, né? Agora, lembrando que toda síndrome, essas arboviroses podem dar, né? Febre amarela, pode dar quadro semelhante. Exatamente. Então tem disfunção renal, tem disfunção pulmonar. Seria a clássica insuficiência renal da leptospirose é com hipocalemia, né? Seria uma síndrome pulmão-rim. A gente abre aí uma janela para uma síndrome febril com hemorragia alveolar e insuficiência renal aguda. Isso aí abre um mundo aí que acaba dando uma lambida nas vasculites, né? Mas eu acho muito ruim falar de vasculite nesse cenário. Porque o doente está séptico. E outras febres hemorrágicas, tipo assim, tá certo que ele não tem manifestação petequial, mas, por exemplo, sei lá, eu já vi febre maculosa sem petequia. Tipo assim, será que não pode ser outras febres? Pode, entra de grafencial, entra acima de febre amarela, entra tudo de diagnóstico inicial aí. Não é habitual da febre maculosa da pulmão. O clássico da febre maculosa, isso é uma dica interessante, é o quadro de sepse sem pus. Então é aqueles casos de sepse que você não vê infiltrado pulmonar, você não vê piúria, você não acha abscesso, não tem meningite, sabe? Uma dica é o doente que inflama, fica grave sem pus, sabe? E claro, com a história epidemiológica, entendeu? Mas assim, essa é uma característica da sepse da febre maculosa. Eu já vi algumas e vi uma aqui no bar. Um cara que era caçador de capivara. Artista, né? O cara caçador de capivara, além de estar cometendo um crime ambiental, o cara pegou
Rickettsiose, cara. A gente pode seguir, né? Ó, Capivara tem muito carrapato. Pois é, ele pegou carrapato das capivaras mesmo. Não. Agora, isso aí tá engraçado, porque assim, tá aparecendo leptospirose, né? Apesar de não ter icterícia, apesar de não ter petequia, mas tá com leptospirose, né? Ele aponta para leptospirose, né? Mas como é caso clínico, esses alunos querem ferrar com a gente, deve ser alguma doideira aí. Só um detalhe, lembrar que uma irmã da leptospirose, por característica sindrômica, é a hantavirose, né? Que também é transmitida por rato. E a hantavirose também dá linfopenia, dá síndrome pulmão-rim. E faz um quadro semelhante. Pode tocar aí. Tô falando demais hoje. Eu tomei muita Coca-Cola. Continuando, então, o laboratório. Bilirrubina indireta 0,61, bilirrubina direta 0,38, TGO e TGP 31, LDH 1523, fosfatase alcalina 48, CPK 2.959, e na gasometria a gente tem aí a saturação de 86,9, demonstrando grave hipoxemia com relação entre a PO2 arterial e a fração de oxigênio inspirado de 200 milímetros de mercúrio. Esses meninos tacaram a pneumocistose junto, hein? Não é possível, né? Pois é, né? Hipoxemia com LDH, linfopenia. Pois é. Não é possível, né? Cara. Exatamente, cara. Infiltrado pulmonar intersticial, linfopenia, LDH estourado com hipoxemia. Se LDH alto, né, pneumociste carine, né, a gente sempre... Agora, Covid pode dar também, né, agora, né, provavelmente, mas não quadro agudo com sepsis, né. E foda também o caso, foda o cara fazer uma síndrome pulmão-rim aí, rápida, né, e foda vai ser a decisão de antibiótico, que para cobrir pneumocistose, né. A leptospirose pode dar rabdominose também, não pode, Bruno? Pode. Pois é. Agora, eu queria ver esse de HIV dele, né, Diego? Próximo slide, eu acho. Manda Brasil. Então, né, na chegada da UTI, ele fez 11 pontos no score de Apache 2. Anti-HIV negativo. A ecocardiografia apresentava aumento das câmaras cardíacas, com hipocinesia leve dos ventrículos, com fração de ejeção de 55%, com pequeno derrame pericárdio posterior. Aumento das câmaras cardíacas? Esse cara fez a miocardite aguda, né? Pode ser. Esse coração é vítima, né? De um quadro inflamatório / infeccioso. Eu acho que esse cara deve ter pego uma doença autoimune aí rara, que se apresenta de forma rara, só para ferrar a gente. E aí, o que vocês fariam com esse cara? Pensando que um cara com possível miocardite com lesões pulmonares, levando a... Ele tem coagulograma, hein? Você põe hemoptise, tem alguma coisa... Não, os exames terminaram agora. Deixa eu ver aqui. Rabdomiose. Ou disfunção miocárdica da sepse, Marco? Eu não tenho experiência com isso. Mas 55% assim, é leve. Muito leve, né? Se ele tiver... mas ele está vasodilatado, né? Então pode ser pior, né? A injeção depende muito da resistência vascular sistêmica. Mas ele tem uma ventricular, sim, né? Com 55% um rapazinho de 14 anos. Um Apache de 11 não é um Apache muito alto, mas é uma mortalidade esperada aí de uns, sei lá, uns 15%, 20%. Um Apache
ruim, né? Ele não está bem, não. Maria levantou a mão. Eu queria saber, igual você tinha falado da hantavirose, a parte pulmonar e renal também dá, né? Eu queria saber se hantavirose dá alteração cardíaca, assim. Toda virose dá, ainda mais em sessão clínica de interno ressentido, sabe? Os caras ressentidos aí com os professores. Aí, todas essas viroses dão, entendeu? Então é uma possibilidade. Mas eu acho que, de fato, de concreto, esse cara está tomando antibiótico largo espectro e está sendo monitorizado e tratando as lesões de órgão-alvo, né? Tratando de disfunção hemodinâmica, isso tudo. Não é o momento de se pensar agora numa doença rara, sabe? Eu acho que o momento é o momento da sepse e de abrir, e aí já começar a abrir as janelas, né? Vai ter que cobrir leptospira, vai ter que cobrir um monte de coisa. Você ainda não falou o que fizeram com o cara, né, Diego? Agora. Fizeram eco, e aí? Fala aí. Evolução. Após 24 horas, o paciente apresentou piora do quadro respiratório com intensificação da dispneia. Na UTI, evoluiu com insuficiência respiratória por síndrome da angústia respiratória aguda, com diminuição da saturação de O2, da hemoglobina e piora radiológica. Que é o raio-x após 24 horas de internação na UTI. Posso falar que ele está entrando em SARA, Omar? Provavelmente. Isso já é SARA, né? É SARA. Pois é. Pode ser uma evolução natural aí, em vigência do quadro infeccioso, né? Mesmo você tratando certo, o paciente pode evoluir com a resposta inflamatória desproporcional, como você pode não estar com o diagnóstico na mão ainda e esse paciente está piorando também, né? O infiltrado ter piorado por algum motivo. Então, a gente tem que caçar, tem que tentar seguir isso tudo. Mas os outros parâmetros são importantíssimos, né? A parte seriada dos exames dele, laboratoriais, parte hemodinâmica, como é que está aí, porque para mim ele tinha sido entubado lá no início, lá. Antibiótico, soro, nada disso o Diego falou, né? Justamente. Há um detalhe aí, né, que SARA não precisa de ter doença pulmonar primária, né? SARA pode ser pulmonar ou pode ser não pulmonar. Aquele primeiro dele lá já podia ser, porque antigamente a gente falava em injúria pulmonar leve, injúria pulmonar moderada, injúria pulmonar grave, hoje é tudo SARA, né? Aquele primeiro raio-x já podia ser SARA, né? Mas é muito difícil falar isso, ainda mais sem uma tomografia, sem saber se era vidro fusco, se não era, é muito complicado. Mas isso aí pode ser longe do pulmão, é difícil, muito difícil falar se isso aí se é primário do pulmão, não é? Concordo. O próximo slide já é o diagnóstico, já. Vamos fazer uma votação aqui. Eu pediria sorologia para leptospirose, para hantavirose, e as hemoculturas, e acho que eu não pensaria nada muito diferente disso, não. Você tem que cobrir as possibilidades, eu ia fazer isso também. Antibiótico aí, cobrindo a leptospirose também. Eu acho que, e o restante, esses pacientes, eles são muito... O paciente sem um diagnóstico, é um paciente que, às vezes, é questão do tempo diagnóstico também. Às vezes aparecia algum detalhe, ou na história dele, ou na evolução, que vai caminhar para um diagnóstico, né? Então, a gente, nessa fase, quando você está dentro de uma terapia intensiva, você tem que tentar compensar esse paciente de alguma forma, né? Estabilizar ele de alguma forma. Então, ventilação mecânica, monitorização, ressuscitação, antibiótico. E se esse paciente não está evoluindo dentro do esperado, você tem que tentar caçar outras coisas. E aí ampliar o espectro para as inúmeras outras possibilidades aí, hantavirose, leptospirose, né? Outros quadros aí atípicos, até autoimunes e essas coisas, mas isso é igual o Bruno falou, eu acho que é num segundo momento. Colher material, né? Colher material, às vezes, o que o Marco falou foi perfeito, porque esse pulmão desse jeito, a tendência é você pensar que o foco é pulmonar, e não, pode não ter nada a ver. Então, é um exame de imagem mais
a tomografia aí poderia ajudar bastante também, né? Só para, assim, mundo real, menino de 14 anos evoluindo com a doença catastrófica, morrendo na sua frente. E lembrar que isso tudo ao mesmo tempo, né, gente? Tratando. E a angústia de não ter esse diagnóstico aí é um negócio muito grave, né? Assim, eu acho que tem que ser rápido, o estudo aí tem que ser muito rápido. E eu acho que eu não sairia diferente do que vocês estão falando, não. Inclusive, eu acho que mesmo não sendo um quadro muito sugestivo, também pensaria em vasculite, porque eu acho que nessa hora você tem que atirar para todo lado, não tem solução, não. Pode seguir aí, Diego. Foi realizada a prova macroscópica de soroaglutinação para a leptospirose, em que obteve-se com resultado a presença de anticorpos IgM. O paciente foi colocado em ventilação mecânica com pressão positiva e apresentou rápida melhora. Foi tratado com penicilina 2 milhões de unidades, com intervalo de 4 horas por 10 dias. Após uma semana, apresentou resolução completa do quadro clínico e radiológico. Muito legal, cara. É o que todo mundo estava pensando no começo, né? Nós estamos até melhorando, hein, Bruno? Nós só acertamos. Acho que a primeira vez que a gente acertou, né? Eu tava com cheiro, era, né? Não, e acertamos no viés da moldura mesmo, né? Na primeira lá já veio a leptospirose, pronto, tá vendo? Nós somos foda, né? Tinha um professor meu, eu Silvio Lisboa. O Breno deve conhecer o Silvio Lisboa, cardiologista antigo. O Silvio Lisboa falava, isso aí é cabelo branco, sabe? É um diagnóstico indutivo, né? Isso aí não depende de raciocínio dedutivo, né? De tanto ver, você bate o olho e fala, é tal coisa. Mas é para a turma que está começando aí, para não cair nos vieses de raciocínio errado, é sempre bom lembrar do diagnóstico diferencial. Tem sempre que fazer, né? Para não cair naquele erro do diagnóstico e ficar achando que é aquilo e ficar encontrando uma forma de reforçar o seu diagnóstico e embarcar num diagnóstico errado. É fundamental fazer diagnóstico diferencial. E a gente fez isso, né? Porque eles tentaram fazer a gente errar aí até o final. Justamente. Muito legal. Aqui só os pontos para esse final do caso. Que a leptospirose é uma doença infecciosa, caracterizada pelo envolvimento de múltiplos sistemas. O acometimento pulmonar é comum, mas geralmente leve e frequentemente negligenciado. Quando os sintomas respiratórios são a principal manifestação da doença, existe grande possibilidade de confusão diagnóstica. As manifestações pulmonares são geralmente leves e obscurecidas pelas manifestações de outros sistemas. Os sintomas pulmonares mais frequentes são tosse, hemoptise e dor torácica. Por fim, a leptospirose pode ser causa de pneumonia comunitária e deve ser pensada como possível etiologia sempre que há dados clínicos e epidemiológicos para tal. Perguntaram se às vezes o paciente não responde, né? Às vezes não responde não, cara. Eu já perdi paciente com leptospirose. E aquele tempo diagnóstico que a gente estava conversando lá no começo é fundamental. Se você demora para começar antibiótico ali, esse paciente vai morrer mesmo. Se você perder, eu costumo falar uma analogia quando eu dava aula de sepsis, que a sepsis é mais ou menos igual o Usain Bolt largando nos 100 metros. Se você deixar de disparar, não adianta você querer correr atrás. É mais ou menos a mesma coisa, porque o paciente entrou na cascata inflamatória ali, lá na frente, que você não recupera, esse paciente vai morrer. A mortalidade de sepsis grave, se você não começar as condutas antibiótico precoce, a mortalidade é altíssima. É o que mais mata dentro da terapia intensiva, né? Então, o Marco está mais ligado hoje ainda nisso, mas pode corroborar com isso, porque é isso, se você não começar um antibiótico precoce ali no paciente que está com um quadro infeccioso, esse paciente vai morrer. Você pode começar um antibiótico daqui a um dia, ele vai morrer. Então, você tem que começar precoce. Então, a sepsis é fundamental
o início precoce do antibiótico, aquilo que a gente comentou no início da aula, né? E duas coisas aí. Primeiro, uma síndrome, não é uma síndrome de Weil, né? Porque não é uma febre icterohemorrágica. É uma sepse por leptospirose, não é muito habitual. A maioria das leptospiroses é um quadro viral inespecífico, brando, e a outra. Não precisa de antibiótico largo espectro. Leptospirose trata com um monte de coisa, com Rocefin, quinolona trata a leptospirose. Então você não tem que pensar assim, gravidade não significa que o germe é resistente aos antibióticos, né? Esse é um pensamento errado. Às vezes você tem um pneumococo que trata com amoxicilina e está fazendo estrago. Não, já ia falar, quanto doente com pneumonia, com pneumococo, você já não viu quase ir embora por causa disso. Justamente. Pois é. Boa noite, Bruno. Mas a dúvida que eu fiz era mais em relação à hora de ouro, que até o Guilherme citou, né? Em caso de sepse, é recomendado, né, a realização de uma antibiótico terapia de largo espectro. E nesse contexto de sepse, essa antibiótico terapia cobriria a leptospirose, a leptospira? Cobre sim. Quando você abre o espectro assim, você pega a leptospirose. Leptospirose está falando assim. Depois você direciona, né? Você pode diminuir o espectro, mas as que você começaria ali naquele primeiro momento, se você desse a ceftriaxona, igual o Bruno falou, pensando em pulmão inicialmente, ceftriaxona e uma azitromicina para cobrir a tipo, por exemplo, você estaria pegando leptospirose também, infecção urinária, às vezes a alteração vesícula, essas coisas, mas não, do menino não, né? Legionela, tudo. Né? Um apendicite, uma legionela, justamente. Se você for parar para pensar, o que seria dar? Você ia dar ceftriaxone com alguma outra coisa mesmo. Não ia sair isso, não. Pois é. Isso. Esse caso foi muito bom, cara. Mas é interessante, assim, a dor na panturrilha, eu acho que era um sinal importante, sabe? Pois é. Ficou na minha cabeça aqui o tempo todo, dor na panturrilha. A CK alta, né? Depois apareceu lá. A hantavirose não dá uma dor muscular assim, né? Acho que retroceder na onça depois que ela está morta é fácil, né? Como se diz. A medicina do dia seguinte. Mas essa dor na panturrilha aí era uma coisa bem significativa, eu acho. Porque ela foi colocada na história ali, não foi à toa, né? Os detalhes, né? Ô, Bruno, só dois comentários finais. Primeiro, o Diego, nós acertamos, Diego. Aí não, tá? Não pode não. E outra coisa, você foi falar... Sem pegadinho. O Bruno foi falar que eu e o Guilherme, a gente não faz anamnese. O Guilherme até saiu. Tá com raiva de mim agora. Mas só quem faz anamnese aqui sou eu e Breno mesmo, que a gente é clínico. Verdade dói, né, senhor? Verdade dói. Esse povo aí fica milindrado. O mundo médico é muito vaidoso. Quando eu falo as verdades aqui, que só o clínico resolve os problemas, a galera fica aí mexida mesmo. Se vocês tiverem um tempo aí de... Deixa eu ver se tem... Que horas são? Vou contar um caso, 2 minutos, cara. Porque foi muito marcante para mim essa semana. A gente internou um paciente com uma suspeita de endocardite. Um cara que estava vindo com febre e ficou toxêmico, com elevação de enzima hepática, e acabou indo para a UTI e depois voltou para mim, um cara de 35 anos. Aí a gente foi contar a história do cara. O cara estava há 3 meses, começou com uma dor no joelho depois de um jogo de futebol, depois começou a ter dor nos tornozelos, e o pessoal começou a falar que ele estava ficando magro. Aí ele estava achando estranho, porque ele não estava fazendo dieta, então... E até que, em determinado momento, ele procura um hospital por causa de febrão. Olha que detalhe interessante, cara. Aí ele vai para o hospital, começa antibiótico de largo espectro, começa remédio para dor, colhe a hemocultura, faz um eco, e ele não melhora, ele continua tendo febre, ele fica puto e sai à revelia. Tá? Aí volta para outro hospital e pede para um amigo dele, que me conhece, para eu ver o caso. Aí eu peguei o caso, vi um cara com 39 de febre, com um puta de um racho cutâneo, tá? Um puta de um racho cutâneo, só que tinham dado uma medicação errada para ele. Trocaram o leito. Deram para um cara que estava tratando uma meningite herpética, deram para ele aciclovir com Rocefin e Vanco, em vez de dar para o outro cara.
E eu falei, pô, o que você vai pensar num cara que acaba de tomar Rocefin, Vanco e a ciclovir, né? E faz um rache, a farmacodermia, né? Aí beleza, e que febrão tal, e o cara com uma dor lombar ferrada, que não conseguia levantar da cama, dor articular, tornozelo doendo, aí fez hepatite B negativa, hepatite C negativa, HIV negativo, VHS alta, uma anemia e uma leucocitose, tomando antibiótico a largo espectro, as hemoculturas negativas, refez o eco, não tinha endocardite. E aí ele, cara, 10 dias de antibiótico de largo espectro, sem nenhum foco, suspendemos o antibiótico. Ele sem antibiótico continuou com febre do mesmo jeito. E de repente, fazendo o remédio certo, ele faz um febrão de 39 e um outro rash, cara. Um outro rash. E uma hepatosplenomegalia. E aí a gente pediu alguns exames, a gente levantou uma hipótese que ficou muito forte a partir da dosagem de ferritina. A ferritina veio de 8.000, cara. E essas ferritinas muito altas são nesse contexto, a gente tem que considerar doença de estilo do adulto, né? Isso que eu ia falar, estilo do adulto aí, com esses rachas aí, bicho. Cara, a gente foi somar lá depois os pontos, cara, fechou a doença de estilo do adulto. Esse cara, nesse contexto todo, a gente começou Tenoxicam para ele, cara. Ele fez um dia de Tenoxicam. Não, a gente fez Tenoxicam, em 48 horas o cara tava andando e falou assim, tô ótimo. E aí, hoje ele foi no meu consultório, ele voltou lá, enfim, eu dei alta com prednisona e vou começar a tirar prednisona para fazer metotrexate, sabe? Mas é um caso muito interessante. Então, pessoal da Liga aí, se quiser relatar um caso que não é uma raridade total, não é nenhum mistério diagnóstico, mas dá um relato de caso bacana. Teve alguma coisa? Teve derrame pleural? Não, cara. Não tinha serosite. Oi? Ele não teve uma efusão, não, né? Derrame nenhum, né? Não. O cara de 37 anos, com pouco derrame, com artralgia, ele não tinha artrite, não tinha odinofagia, que é uma coisa que a gente vê no estilo, é dor de garganta, ele não tinha dor de garganta, cara. Mas o estilo, você precisa dar metotrexato depois, ele não melhora sozinho, não? Melhora um pouquinho. Assim, eu revi isso. Anti-inflamatório, beleza. E, às vezes até anti-inflamatório besta, assim, você melhora pra caralho. O clássico é a indometacina, né? Isso. Mas assim, quando você faz corticoide quando tem manifestação de órgão-alvo grave, hepatite, lesão cardíaca, enfim, como ele tem uma anemia e estava com um pouco de desconforto abdominal, eu acabei fazendo prednisona em vez de anti-inflamatório por muito tempo. Não que a prednisona não dê nada no estômago, mas assim, ele melhorou bem, cara. Ele foi andando no consultório hoje, todo feliz. E eu vou fazer metotrexate para poupar corticoide e para o quadro articular. Ele tem muita dor articular, sabe? Eu acho que uma temporada de metotrexate ajuda, né? Sim. É um caso, cara, há muito tempo. E outro problema grave aí, que é isso que eu queria falar hoje. Cara, no meio de uma pandemia de Covid, um cara com febre, cara, ele fica com diagnóstico de Covid, mas muito tempo, cara. Você fala é Covid, né? E de repente aparece um quadro desse. Achei muito legal, cara. As outras doenças continuam aí, né, bicho? O Covid tá tomando conta, mas as outras estão por aí também. A gente tá comendo o diagnóstico. É foda, cara. Muito bom. Beleza, galera. Diego, bom demais, tá? Valeu, cara. Diego arrasou, gostei. Obrigado. Marco, obrigado. Agora o Marco começou a falar. Daqui a pouco ele vai mandar um vídeo dele aí. Vai com a foto. Aí, ó. Botar foto. Eu dei uma clicada, você não viu? Apareceu rápido aí, ó. Não vi. Aí, ó. Já tá aí, ó. Cadê? Deixa eu ver. Um abraço. Valeu, Marco. Viu ele aí? Vi. Gente, um abração para vocês. Valeu, galera. Abraço, gente.